E aí, pessoal, segundou aqui no Virou Moda e a gente, claro, começa com muito papo bom essa semana. Vamos falar sobre como minimizar as alergias que no verão costumam potencializar e muito. Também trataremos de cirurgia íntima feminina, o que é, para que serve, para quem que é recomendado, quais os cuidados. E também falaremos com os atores de uma montagem que vai estar rolando aí na cidade de A Máquina, ó, não perde, bem. E não foi dessa vez que o Brasil garantiu aquele tão desejado prêmio de Miss Universo, né? Ó, faz anos que estamos na luta e não conseguimos. A premiação rolou ontem em Atlanta, nos Estados Unidos, ó. E quem ganhou foi a sul-africana Zozibini Tunzi, Miss Universo 2019. Ao receber o título, a jovem fez declarações contra o preconceito, racismo e o machismo. A brasileira Júlia Horta ficou classificada entre as 20 mais bonitas, mas não avançou até a rodada final. Maravilhosa essa Miss sul-africana, um porte, uma elegância, uma beleza e, claro, né, muita inteligência, porque eles têm começado a pedir muito mais que beleza, isso que é bacana. Bom, o outro tá rolando do final de semana, traz a festa mais bombada que rolou aí, que agitou as redes sociais. Aniversário de aninho da Zoe, gente. Aconteceu neste fim de semana, um dos bebês mais queridos da TV brasileira, perdendo pro Henry, né, gente? Claro. Zoe, que é a filha da Sabrina Sato e do Duda Nagli, comemorou seu primeiro aninho de vida ao lado de diversas celebridades. Como se não bastasse tamanho luxo, a pequena usou 3 looks diferentes durante a sua festa. Nem eu uso 3 looks diferentes, né? Durante a minha festa, que aliás também não tem ursinhos carinhosos gigantes, foi realmente uma abundância. Daí fica aquela coisa, será que deve, será que não deve? Eu acho que cada um faz o que quer, né? Se tem dinheiro, se tá afim, vai comemorar, vai ser feliz. Pena que não nos convidou. Pois é. Tá arriscada da lista de um ano do Henry, a Sabrina Sato, que pena. Bom, vamos lá, vamos pro que interessa, falar sobre alergias. É algo muito mais comum do que a gente imagina, né? E para falar aqui com a gente, estamos com a enfermeira Dalvane Damasceno, que é docente no Senac na área de saúde. Tudo bem, Dalvane? Tudo bom, obrigado pelo convite. Imagina, olha, isso aí é um serviço de utilidade pública. Exato, né? Com a chegada do verão, né, e agora essas mudanças de temperatura, cada vez mais a gente tem visto no serviço de saúde a procura, né, das pessoas demonstrando, né, ou com diagnósticos, né, de alergia, principalmente devido à exposição ao sol, né? No inverno, diferente, né, a gente tem as alergias ligadas ao trato respiratório, né? E daí, com a chegada do verão, as pessoas acabam se expondo mais, indo à praia, areia, tudo mais, e acaba desenvolvendo, então, essas alergias ligadas à pele. Pois é, quais são os tipos de alergia que existem, assim? Nós temos 3 grandes tipos, né, se nós fôssemos observar, que a literatura demonstra, né, que é a dermatite atópica, a urticária e a dermatite de contato, né? Cada uma delas com algumas particularidades, né? A dermatite atópica, não necessariamente ela está ligada a alguma substância, areia ou algo que a pessoa entre em contato. É mais a exposição solar mesmo, né, que acaba ocasionando, né, algumas manchas vermelhas na pele do indivíduo, principalmente na parte de tórax, braços, né? E que causa muita coceira, né? Então essa irritabilidade que acaba principalmente atingindo crianças principalmente, né? Não tem como saber a causa específica de uma alergia assim a priori, né? Tem alguns exames, né, que a gente consegue fazer de sensibilidade, mas muito raro, né? Geralmente é por descarte mesmo a exposição ao que a pessoa se colocou, né? Às vezes até mesmo um alimento que ela tenha comido pode reverter ou observar também algum tipo de dermatite atópica, né? Mas o sol não é a causa, o sol piora esse quadro. Exato, né? A exposição ao sol devido à pele, né? As células da pele acabam interagindo, né? De alguma maneira que acaba revertendo na coceira. E isso necessariamente causa um desconforto à pessoa, né? E daí ela acaba buscando um serviço de saúde. Né?
E a urticária, o que que é? Porque a urticária sempre dá aquela sensação de que a pessoa já está se coçando, Exato, né? perfeito, é isso mesmo, né? É relacionado principalmente aos quadros de coceira mais aguda, né? Então, o indivíduo ele acaba se expondo, né, a algumas situações durante o verão em específico, por estar, né, mais despido, e isso acaba por ocasionar algumas pápulas, né, que a pessoa acaba coçando Algumas muito. o quê? Pápulas? Pápulas são bolinhas, né? Então, acaba aparecendo na pele e o indivíduo coça muito, e daí vem o que comumente as pessoas chamam de urticária, né? E se disseminou o nome que, de fato, não deixa de ser também esse incômodo. E aí tem a dermatite Por contato. por contato. Isso. A por contato necessariamente tem que ter, como o próprio nome diz, né, algo que a pessoa entre em contato, né, ou que ela esteja exposta. Necessariamente no verão o que a gente associa é praia, né, areia. Às vezes até mesmo a areia com algum micro-organismo que possa estar por ali venha causar então essa dermatite por contato. O contato dela com alguma outra substância. Pois é, nesse caso da dermatite de contato, por contato, a gente já imagina que seja necessário barrar este contato para evitar que, né, enfim, para parar com a alergia. Mas existe alguma outra forma de fazer isso? Sim, né? No verão, o uso, por exemplo, desses pós-sol, né? É um exemplo clássico de algo que é benéfico, né? Colabora, então, tanto para a questão da queimadura da pele, né? Que é um outro assunto, mas que também colabora para que não ocorram essas dermatites, né? Além disso, hidratar muito a pele, né? Acho que principalmente investir nos hidratantes que não têm odor, né? Ou que não possuam substâncias que possam interagir de alguma forma ao sol que a pessoa fica exposta. E hidratar bastante a pele, né? Porque o suor em si funciona como uma forma de barreira para o próprio corpo, né? Então, à medida que a pessoa sua, ela acaba eliminando, né, algumas bactérias, micro-organismos que possam estar na sua pele. Para quem é muito alérgico, esse tipo agora de creme protetor solar, todas essas substâncias, produtos que se usam, enfim, no verão, em função da exposição a todas as intempéries, eles são prejudiciais? É necessário buscar aqueles que tenham menos componentes, eu não sei daí, químicos ou enfim. Como é que a pessoa faz se ela é muito alérgica, mas tem que se submeter ao uso desse tipo de produto? Hoje a gente tem, né, no mercado, né, diversos tipos de bloqueadores solares, né? Então, para todos os gostos, né? Se imagina que os que são em formato de gel, né, ocasionam uma maior comodidade, né, com menos irritabilidade à pele, né? Então, investir, por exemplo, no gel é algo, nos bloqueadores solares à base de gel, é um bom indicativo, né, para que a pessoa não tenha nenhum tipo de evento adverso, né? E além disso, eles são testados, né? Então a possibilidade de causar algum efeito, né, adverso é muito raro. E é claro que se ocorrer, suspender e buscar um serviço de saúde, né? Quais são as piores reações que podem vir de uma alergia desse tipo? Dentro desse quadro, né, de reações que podem vir a ocorrer, principalmente o que agride, as alergias de uma forma geral, que agridam e que mostrem, né, exponham tecido, né, é o que a gente considera hoje como mais grave, né, porque isso pode atingir, então, locais, né, que a gente denomina de derme, epiderme, né, da pele do indivíduo, que pode causar até mesmo uma queimadura, né, ou um quadro semelhante a uma queimadura e a exposição depois do tecido. Que daí a cicatrização e esse processo pode ser bem mais demorado, né? A pessoa nasce alérgica ou ela desenvolve uma alergia ao longo da vida? Ela vai criando suas defesas, né? A gente tem que imaginar que uma criança, ela vai, por exemplo, né, ela vai sendo exposta a várias situações do seu ambiente. E à medida que ela vai se expondo a isso, algumas células que a gente denomina de anticorpos vão sendo modificadas dentro dela, né, com o intuito de fato, né, causar essa proteção, né? Todos nós, de uma forma geral, passamos por esse processo. Claro, né, à medida que ela vai se expondo, ela vai sabendo se ela vai ter alergia ou não. É como eu sempre falo para os meus alunos, para você saber se você vai ter uma alergia, você precisa necessariamente se expor àquilo, né? Tanto alergia a algo tópico que eu vou passar, quanto ao medicamento, por exemplo. Tá, mas então não é que a pessoa pode ter aquela predisposição para uma alergia àquele determinado componente, substância, enfim,
E não saber só porque não teve acesso a ele. Mas ela Perfeito. existe, não é algo que assim, porque muitos te dizem assim, vamos criar com vitamina S aqui, que vai criando os anticorpos. Mas se ela tiver essa predisposição a essa alergia, ela vai ter. Ela vai ter, né? É claro, a gente comenta sempre, né, principalmente em sala de aula, porque vem muito dessas perguntas, né, do sentido de, vamos expor para ver o que vai acontecer, né? Não é muito saudável essa lógica, né? Às vezes as pessoas falam de outras doenças, por exemplo, catapora, enfim, que as pessoas dizem, vamos expor para que vejam. Não, né? Tem que ter um certo cuidado, porque cada pessoa vai reagir de alguma forma, em especial, por exemplo, crianças, né? Sim, mas a gente vai ter que se expor a algo para saber necessariamente se eu vou ser alérgico ou não. Bom, existem testes, né, de sensibilidade, sim, mas que são muito mais apurados. E as pessoas também acabam fazendo isso só quando tem um caso realmente que eles não conseguem identificar e grave, né? Que gera um incômodo muito grande, né? Isto. Bom, na rotina, assim, de verão, praia, piscina, esse tipo de situação onde se anda muito, a alergia não tem, ela não pega, né? Não, né? A alergia é uma reação do teu corpo mesmo a algo que venha ao próprio indivíduo se expor, né? Então, é importante, claro, ter cuidado, né? Porque ela pode ser porta de entrada para outras infecções, né? Então, à medida em que há ruptura de tecido, né? Ou devido à alergia ou à própria coceira, pode ser uma porta de entrada para outros tipos de Tu fica infecções. mais suscetível, por exemplo, a de repente fungos, né? Ótimo, tipo, né? Exato. Exemplo excelente, né? Fica exposto a fungo, né? Ou outros tipos de micro-organismos que estão dispostos, principalmente nessa época de calor. E abafar ou assim isolar esse ponto onde a pessoa, né, o ponto da alergia, é recomendável? Não, né? Diferente do que se pensa, né, de esconder ou deixar, né, o mínimo possível visível, hoje se tem, né, na literatura se mostra de que não, a ideia é que se use um produto, né, então recomendado por um médico nesse local, ou então coloque algum tipo de hidratante neutro e necessariamente deixe ele descoberto, né? Claro que não sem exposição ao sol, mas que ele fique descoberto justamente para que ocorra, né, uma ventilação adequada e dessa forma, então, auxilia no processo de cicatrização. O que é um hidratante neutro? É aquele que não contém odor, né? Então, hoje a gente tem uma gama no mercado de muitos hidratantes, né? Mas aquele que não contém odor, principalmente nas embalagens, ele vem descrito, né? Hidratante neutro ou sem aditivos de espécie que causem, por exemplo, cheiro, enfim, ou aspecto de sensações, né? Então, alguns são cânfora, enfim, dizem que eles não possuem nada, então são os neutros. E para a mulher que se maquia, né? Chega no verão e aí quer estar mais bronzeadinha, enfim, mas está com alguma alergia na parte exatamente do rosto, onde ela usa maquiagem, o que faz? Aí a gente tem um quadro um pouco complicado, né? Porque não é indicado, então, se tem uma alergia, por exemplo, na face, fazer o uso de alguns tipos de cosméticos, né? Existem, claro, no mercado alguns que são orgânicos ou que são a base, que não possuem algumas propriedades químicas, né? Que vão fazer algo prejudicial a essa alergia. Então, se recomenda que não use, né? Então, que cesse por um período até que a alergia tenha passado. E também não adianta daí, então não vou usar maquiagem, então vou pegar um bronze no sol, porque também piora. Porque vai ser pior, porque pode acarretar em uma alergia. Mas que coisa! E aí faz o quê? Eu acredito que a prevenção seja a melhor forma, né? Então, abusar do hidratante e do protetor solar, principalmente nessa época de verão. Muito bom. Tá aí a Dalvane Damasceno com dicas para evitar que piore aquela alergia, para quem já é alérgico, né? Nessas temperaturas altas, exposição ao sol, areia, várias condições com as quais a gente não está habituado o ano inteiro. A Dalvane, muito obrigada. Eu agradeço. A gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. Já de volta e agora é hora do nosso Diário do Bebê, este sim o mais fofo da televisão brasileira. Virei mamãe, confere aí. Para quem, quando o bebê já tá querendo sentar, é esse elefante aqui, ó. Que é um almofadão. Ele agora só quer ficar sentado, seu Henry, né, filho? Né? Então agora ele fica no elefante dele.
tá achando estranho. Gostou do elefante? Gostou? Gostou? Fofo, meu Deus do céu, eu disse que era o mais fofo da televisão brasileira, né? Me contem aí se vocês acham ou não. Digam que sim, né? Senão já viram. Bom, a gente volta aqui pro sofá e agora o papo é sobre cirurgia íntima feminina. Estamos com a doutora Bárbara Goldoni para explicar o que é exatamente, para que serve, até porque, né, doutora, não é um assunto sobre o qual a gente ouve falar muito. Exatamente, é um assunto que é pouco falado e que nenhuma paciente conta para outra que fez. É uma cirurgia que as pacientes vêm a mim procurando porque leram a respeito, porque se comparam com outras mulheres, mas elas não comentam. Muitas vezes eu recebo pacientes de outros colegas cirurgiões plásticos, justamente pelo fato de que elas têm vergonha de se expor a um homem. Então, é um procedimento bem interessante, mas realmente muito pouco falado. Pois é, porque já tem isso. Eu vejo que tem muitas mulheres que têm dificuldade em ser atendidas por um ginecologista homem, quanto mais no caso de uma cirurgia íntima, porque é realmente uma cirurgia íntima, né? Exato. Agora, por que esse tabu será? E a gente estava até conversando antes, eu perguntei, a maioria das tuas pacientes, elas vêm por questões estéticas ou por questões de desconforto e tal? E a resposta... Pois é, elas vêm por questões estéticas, bem mais frequente por questões estéticas. E eu penso que é porque hoje em dia elas têm muito acesso à informação, a material na internet para ver o corpo de outras mulheres, coisas que antigamente não acontecia com as nossas mães e avós. Ninguém conhecia o corpo uma da outra, que dirá o seu. Muitas vezes elas tinham receio até de se conhecer, né? Então, com esse acesso à informação, elas acabam se comparando e muitas vezes olham o corpo de outra mulher e pensam, ai, ela é tão mais delicada ou tão mais bonita que eu, então por que eu não vou procurar? E aí isso começou a ficar mais popular. E desde que eu comecei como formada na cirurgia plástica, só vem crescendo. É um volume bastante grande de mulheres procurando por esse procedimento. Que é uma informação super legal, na medida em que, imagino eu, isso também seja uma libertação para muitas mulheres, porque se tu tem uma questão estética, isso deve travar muito na hora de fazer sexo, né? Muitas vezes, sim, exato. Então, uma coisa que eu sempre falo para elas, elas vêm muito preocupadas, porque eu não sou normal. Normais todas somos, assim como tu tens um nariz, eu tenho outro, tu tens uma vulva de um aspecto e eu outro. E isso é normal. Mas se há algo que te incomoda e te deixa intimidada ou com vergonha, por que não melhorar, né? Se tem essa possibilidade hoje em dia. Então, me conta, como é que funciona? Quais são os tipos de cirurgia que existem? Certo. Então, a mais procurada é a ninfoplastia, que é a cirurgia plástica dos pequenos lábios. Quando eles são proeminentes, como nós dizemos, um pouco para fora dos grandes lábios, que é, na verdade, o mais comum na anatomia feminina, elas não gostam que apareça, a maioria das mulheres se incomoda que apareçam os pequenos lábios para fora, então a gente faz a redução dos pequenos lábios. Essa é a ninfoplastia, disparado a mais procurada. E a redução é por corte de tecido mesmo? Por corte, exatamente, por corte. Aí depois seria a redução do monte de Vênus, aquela gordurinha que fica dentro da calcinha, que algumas mulheres sentem mais volumosinha, tem vergonha de botar um biquíni, ou às vezes até a roupa de academia sem uma camiseta que cubra. Então, o tratamento para redução do monte de Vênus geralmente é lipoaspiração. Em alguns casos, precisa retirar a pele também. E aí nós chamamos de elevação do monte de Vênus ou lift pubiano. Lipoaspiração, aí o procedimento é que nem o lipoaspiração normal, uma cânula e retirada de gordura. Perfeito, exatamente. Pode ser feito em associação, porque muitas vezes a mulher que tem acúmulo de gordura em outras partes do corpo acaba acumulando ali no monte de Vênus um pouquinho mais também. Então, numa lipoaspiração comum, a gente já trata essa região. Mas, às vezes, a queixa é localizada ali. E aí é o mesmo procedimento, de muito menor porte, mas é uma lipoaspiração com cânula, exato. Bom, então são esses dois tipos ou tem mais algum? Tem vários outros. Ah, meu Deus do céu! Tem vários outros. Pode ser feita a redução dos grandes lábios, principalmente em mulheres de mais idade, que começam a ter muita flacidez de pele. E quando ficam de pé, de frente para um espelho, elas veem como se fosse até ruguinhas nos grandes lábios, porque realmente está flácida a região.
pode ser feita a redução. Esse é um procedimento que costuma ser feito mais em mulheres que perderam muito peso, como pós-bariátricos, por exemplo, ou então em mulheres de mais idade. Mas estes outros dois que eu comentei, a ninfoplastia e o tratamento do Monte de Vênus, são bem comuns em mulheres bem jovens. E esses, na verdade, são procedimentos bem externos, né, doutora? Sim. Não tem nada a ver com aqueles procedimentos para revirginar. Perfeito, exatamente. Não são os procedimentos ginecológicos, como perineoplastia para deixar a vagina mais firme, né? Depois de uma mulher que teve alguns filhos por parto normal, eventualmente perdeu a força do canal vaginal. Esses são procedimentos ginecológicos. Não, a parte de cirurgia íntima, de que a gente trata mais frequentemente na cirurgia plástica, é realmente essa parte externa, então. A bem dizer, então, não tem nenhuma contraindicação, digamos. Quem se sente incomodado é um procedimento estético, a pessoa estando em condições boas de saúde para uma cirurgia pode fazer. Perfeitamente, exatamente. É um procedimento como outro qualquer, demanda uma avaliação pré-operatória, uma série de cuidados antes e depois, mas é um procedimento que, se tu estiver saudável, não tem nenhuma contraindicação. Tá, e aí a pessoa faz a cirurgia. Quais são os cuidados que são exigidos no pós-operatório? Porque é uma área delicada, né? Eu imagino que seja também bem dolorido. O que precisa ser observado? Perfeito. Então, até um pouco contraditório, mas não é dolorido o procedimento. Ele é muito tranquilo. Dá para sentar depois. Tranquilamente. E esse é o problema, porque as pacientes eventualmente não respeitam muito o pós-operatório pelo fato de que ele é muito pouco doloroso. Como a gente mexe mais em pele, superfície, logo melhora. Vai ter dor num, 2 dias e logo em seguida está muito bem. Então, os cuidados são principalmente evitar atividades físicas de qualquer tipo e atividade sexual por um tempo que vai depender do procedimento. Vamos falar da ninfoplastia, que é o mais comum. Em geral, eu peço 48 horas de repouso, porque é o período em que pode sangrar. E se sangrar, pode abrir os pontos e aí o resultado estético vai ser muito comprometido, exatamente. Agora, passadas as primeiras 48 horas, a paciente pode trabalhar, pode dirigir, pode ter uma vida praticamente normal. Ela não deve ainda fazer atividades físicas por 2 semanas e, em geral, por 4 semanas eu peço para nem entrar em piscina, banheira, banho de imersão e nem ter atividade sexual. Provavelmente, depois dessas primeiras 4 semanas, os pontinhos já caíram sozinhos. E aí ela pode voltar à vida normal. Olha, e tem algum tipo de procedimento que não seja cirúrgico, que pode ser tentado antes destes? Sim, tem. Dependendo da queixa da paciente, por exemplo, para essa flacidez que nós falamos de grandes lábios, desculpe, é possível fazer bioestímulo de colágeno, seja com tecnologias como laser ou então com a aplicação de medicamentos bioestimuladores de colágeno, ou o próprio laser para clareamento, para estímulo das paredes vaginais, no caso daquelas pacientes que referem flacidez do canal. Tem uma série de outros tratamentos não invasivos ou menos invasivos que a gente pode usar também. Mas no fim das contas as pessoas são bem imediatistas, né? Sim. Gostam de ir direto ao ponto e já resolver. Exato. Essas cirurgias, elas têm que ser feitas em hospital? Então, tem que ser pelo menos uma clínica que tenha estrutura para procedimento cirúrgico. Tá? Hoje a maioria das clínicas tem estrutura ambulatorial para tu fazeres pequenos procedimentos como esses que eu falei, injetáveis, retirada de pontos, curativos. Para um procedimento cirúrgico que pode sangrar, como é o caso das cirurgias íntimas em geral, porque é uma área muito vascularizada, a gente prefere levar o procedimento para um hospital mesmo. Até porque daí é aquela coisa, se dá qualquer complicação. Mas costuma dar complicação? Que tipo de complicação pode ocorrer? E no transoperatório é uma cirurgia muito tranquila. No pós-operatório, o que eventualmente acontece são as pacientes que não respeitam o tempo de repouso, o tempo de cuidados e eventualmente abre algum pontinho, apresenta algum sangramento, e aí se apresenta sangramento, eventualmente pode ficar com alguma assimetria, um lado diferente do outro. Então é bem importante, eu sempre friso isso para as pacientes, que elas se lembrem que foram operadas, porque sim, logo que é elas vão levar esquecer. a sério, né? Exatamente. Não é brincadeira, afinal de contas, pelo que tu falaste, assim, dá para fazer numa sexta-feira e na segunda-feira já tá de volta ativa, mas tem uma série de cuidados que tem que ser observados. Exato. As mulheres, elas ficam, assim, conformadas em ir lá e fazer essa cirurgia ou já querem dar uma ajeitada em tudo? Essa é uma cirurgia que geralmente tem uma reserva, assim, são pacientes que vêm para isso, especificamente para isso.
muito frequentemente. Claro que acontece de vir para conversar sobre isso e faz uma lipo junto, ou então pacientes que gostariam de fazer outros procedimentos que elas sonham, como por exemplo botar uma prótese e ao mesmo tempo fazer essa cirurgia. Como é uma área bastante contaminada, eu, em geral, evito fazer esta cirurgia íntima junto com procedimentos como uma prótese, por exemplo, que uma infecção poderia ser catastrófica, né? Ter que tirar os implantes e tudo. Mas uma lipoaspiração, algo assim, é possível. Eu pergunto porque hoje em dia as pessoas estão correndo, né? Tem pouco tempo aí, quando tem lá, reserva umas férias para fazer uma cirurgia, já quer fazer todas. Mas isso também pode ser um problema, né? Pode ter uma série de complicadores, como tu mesmo falaste. Exato. Nesse caso, particularmente, eu sugiro que elas... Como é tão pouco tempo, são 2 dias que eu peço de repouso real, eu peço que essas elas façam sozinha. E aí, outros procedimentos a gente planeja com um pouco mais de folga, Uma então. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Qual é, como é que tu caracterizaria o teu público em geral? São mulheres mais velhas, mais jovens? As pacientes mais frequentes estão entre 18 e 40 anos. Essa é a faixa etária que mais procura. São as meninas que estão começando a vida sexual e já sentem alguma vergonha de se expor por conta da sua anatomia, que elas consideram diferente da mãe, diferente da irmã, e se incomodam. Ou então aquelas meninas que já têm relacionamento, eventualmente até casadas. Agora eu resolvi cuidar de mim, faz tempo que eu fiquei sabendo sobre esse procedimento, tinha vontade de fazer e nunca procurava. Essa é a faixa mais comum. Já atendi pacientes de bem mais idade, acima dos 60 anos, mas são exceção. A maioria são mulheres jovens. Então, na verdade, a busca parece ser muito mais em função, assim, de um cuidado estético maior do que restaurar algo em decorrência da ação do tempo. É o que eu percebo. É que me impressionou a idade, né, dessas meninas muito mais jovens. Elas, quando te buscam, elas realmente sabem que tem algo de errado, assim, visivelmente errado. Não me entenda mal por errado, mas que tu consegue compreender que aquilo cause um incômodo, ou é talvez por insegurança? Não, a maioria das pacientes que me procuram realmente tem alguma queixa visível, algo identificável. Ou o monte de Vênus é realmente muito gordinho, ou os pequenos lábios realmente são bem proeminentes. Então é compreensível que na troca de roupa com as colegas, no vestiário da academia ou algo assim, elas se sintam diferentes e eventualmente inseguras por causa disso. E é interessante que essas pacientes bem jovens, elas costumam vir acompanhadas da família, assim, ou da mãe, às vezes até do pai. Elas realmente têm apoio, assim, em relação a isso, se sentem incomodadas e buscam ajuda para se sentir melhor. Não, e é super bacana que tenha essa possibilidade atualmente e que isso seja algo tranquilo, né? Natural de fazer, como a gente está conversando aqui, porque é algo que realmente pode ser uma trava que impacte em várias questões de relacionamento na vida dessas meninas, né? Verdade. 18 anos, dali para frente. Verdade, é bem legal. E elas se sentem tão felizes que, às vezes, com uma semana de pós-operatório, elas já estão mandando mensagem: nossa, tô linda, doutora, tô maravilhosa. Elas ficam realmente muito felizes, porque é um resultado que acaba aparecendo muito rápido. Então, claro, apesar de todos os cuidados, elas logo se olham no espelho e veem diferença. Sim, já nota, então, né? O recomendado é aguardar, por exemplo, a partir dos 18 anos para fazer esse tipo de cirurgia, ou constatado que há, sim, uma situação visível que pode ser arrumada, dá para fazer mais cedo, é melhor fazer mais cedo. Perfeito. Claro, né? Autorizado pelos responsáveis. Perfeito. A princípio, o desenvolvimento puberal tem que estar completo. Então, a menina já tem que estar com o corpo de adulta. Quando isso se completa, em geral, cerca de 4, 5 anos depois da primeira menstruação, já é possível intervir, porque ela já está com a anatomia adulta, né? Antes disso, não se interviria. Mas se a menina vem ao consultório e ela está com o corpo completamente formado, como uma mulher, ela realmente tiver indicação, é possível fazer ainda na adolescente, desde que, claro, com o consentimento dos pais. Sim, nossa, super interessante, porque eu realmente achava que a busca era maior para mulheres maduras por essas questões estéticas, de flacidez, enfim, mas não. Então, ainda... Mas seria também um procedimento muito aplicável para casos de flacidez. Com certeza, muito aplicável. É bem comum naquelas pacientes ou que perderam peso ou que por conta do envelhecimento começaram a ficar com o abdômen um pouquinho flácido, que o pubis caia. Então, fica feio, elas sentem a mesma coisa, um grande volume na calcinha. Então, o procedimento muda.
acaba sendo elevação pubiana, mais indicada nas pacientes de mais idade, redução dos grandes lábios, eventualmente, mas ou então lipoenxertia de gordura nos grandes lábios, quando ele está muito magrinho, muito envelhecido. O que seria isso? É uma injeção de gordura, Exato. é o contrário. Isso, a gente tira a gordura de outra região, prepara essa gordura e coloca ela novamente onde ela está faltando. Porque com o envelhecimento a gente perde gordura, né? Então perde da face, perde de outros compartimentos também. E nos grandes lábios isso acontece bem significativamente. Então enxertar a gordura de volta ali, colocar um pouquinho de gordura, também trata essa flacidez. Então, claro, cada caso vai ter uma indicação aí depende diferente. de cada uma. Exato, mas é outro procedimento bem interessante. Viram só? Vocês sabiam que tinha tudo isso sobre cirurgia íntima feminina para se descobrir? Pois é, eu também não. Então, olha, né, mais um serviço de utilidade pública aqui. Doutora, Perfeito. muito obrigada pelos teus esclarecimentos. E a gente vai para o intervalo, já volta. Não sai daí. Quer um programa bom para o final de semana? Então fica a dica. A Máquina estreia em montagem da Casa de Teatro de Porto Alegre, aqui nos dias 13, 14 e 15. E estamos, claro, com atores da peça aqui, a Jerusa Ribeiro e Rogério Fernandes, para nos contar um pouquinho, para quem não conhece, o enredo e falar de como vai rolar isso aí. E aí, gente, estou curiosa. Boa tarde. Contem um pouquinho para o nosso público. Boa tarde, pessoal, tudo Boa bem? tarde, pessoal. Senoval, boa tarde. Eu ia dizer, vocês viram que eles sentaram, Senoval. eles já estão à vontade, estão inclusive convidando o Senoval para integrar o elenco. Sim, Né? vai gostar, vai fazer a diferença. Acho maravilhoso isso aqui. Então, dividam conosco um pouquinho do enredo. Eu já tô querendo um spoiler do final da peça, mas eles não me deram Jamais. ainda. Jamais. Tá. A Máquina, ele é um texto da Adriana Galvão, Adriana Falcão. E ele é um livro, fez sucesso no teatro, virou filme também. E agora a gente está tendo essa felicidade, né, Rogério, de atuar na peça, que tem adaptação e direção do Zé Adão Barbosa, junto com a produção da Casa de Teatro, né? E ele conta a história. Quer falar um pouquinho da história? Ele conta uma história de amor, que é toda baseada numa cidade do interior do Nordeste chamada Nordestina, e que fica em Pernambuco. E que, enfim, Nordestina é uma cidade muito pequena, é uma cidade onde o tempo parou, literalmente, né? E nessa história de amor tem a Karina, que é uma menina sonhadora, que nasceu na cidade nordestina e que quer conhecer o mundo. E tem a história do Antônio, que enfim, são apaixonados um pelo outro. O Antônio gosta de Nordestina, só que a Karina ela tem essa ambição que quer conhecer o mundo. Ela quer ser atriz de televisão. Ela quer assistir televisão, e então ela não cabe dentro da cidade. Então o Antônio falou, é o mundo que você quer, Karina? Então eu vou trazer o mundo para você. Né? Mas aí é que vem o grande barato dessa história. Porque a forma pela qual o Antônio escolheu, dentro da maluquice dele, de levar o mundo para a Nordestina, foi em construir uma máquina do tempo e ele fazer uma viagem no tempo em Nordestina, chamando milhares e milhares de pessoas para ver o feito dele viajar através do tempo. Tem uma ligação com o tempo desde criança, então ele acredita que ele pode manipular o tempo. Exatamente. Ele chama a cidade inteira, ele vai no programa de televisão, né? Exato. Que a gente faz uma homenagem até A gente conta? Não vamos contar. Vamos contar. Conta. Não, a gente A gente faz uma homenagem a Hebe Camargo. vamos fazer. No que filme, quem faz o apresentador desse programa de televisão que ele participa é o Wagner Moura. Né? No filme, né? Na versão no filme. Mas E ali na no teatro peça, a gente o fez Zé uma adaptou. adaptação, né? A ideia do Zé, né? De fazer essa homenagem a Hebe Camargo, né? Falecida recentemente. Né? Então é uma peça muito leve, muito divertida, é um romance Pela nossa lindo. amiga Helenês. Sim, eu só imagino, pelo que vocês estão falando, que ele é completamente apaixonado por tentar fazer essa maluquice pela mulher que ele ama, Sim, certo? sim. Totalmente. Bom, daí ele volta, dá pra contar um pouquinho mais? Então, na verdade, essa peça é narrada, né? É uma narrativa, né? Do Antônio na sua versão velho, né? Na sua versão 50 e poucos anos. Então, o Antônio velho narra a história dele mesmo, de como aconteceu essa história. Só que nessa maluquice do Antônio, quando era jovem, de fazer essa viagem no tempo, aconteceu um pequeno probleminha. Pequeno. Tá, eu vou contar.
Conta, Aconteceu só um pouquinho só. O probleminha foi que o momento da partida dele para o futuro e da chegada dele do futuro não teve nem um segundo de intervalo. Isso. Então todo mundo que estava olhando ele viajar ao futuro acabou não percebendo essa viagem. E achou que ele era um Achou que ele charlatão, tava um louco, lunático. pirado. Ah, agora eu entendi. Entendeu? Porque a gente conversou antes, eu não estava entendendo onde é que estava o gap da situação. Exatamente. Isso, é isso. Então, o que acontece? Como o povo não percebeu que ele viajou ao tempo, consideraram ele um louco e trancafiaram ele dentro de um hospício. Exato. E eu, o Antônio louco, o velho Antônio, que está no hospício, que narra a aventura dele mesmo nesse tempo paralelo que a peça conta. Que ele viveu, sei lá, 30 anos. Exatamente. Mais tempo. Tá. Mas, então, é como se essa linha do tempo passasse paralela. Ele 50, ele mais novo com 20 e poucos anos. Isso. Então, mas o resto... Daí só estando lá, né? Só indo. Câmera em mim. O resto, 13, 14, 15, lá na casa de teatro, na Cristóvão Colombo, 400. 400. Às 20 horas? 21 horas, eu acho que é o que tá. 20 horas, mudou o horário. A gente recebeu mudou o a informação horário, da tá? produção agora, isso. Uma informação quentíssima. Sexta e sábado, às 8 horas, às 20 horas. E no domingo, às 19 horas. Melhor mesmo, é um horário mais Mais convidativo cedo, para ver exato, peça, exato. porque 21 horas a pessoa já está com fome, né? Olha, sinceramente, não é porque eu tô na peça, não é porque a Jerusa tá na peça, não é porque a direção do Zé, não, e mais um detalhe muito importante, não somos só nós dois, no total são 17 atores, estudantes de atuação, entusiastas do teatro que participam com a gente dessa peça linda. É uma peça em espelho também, né? Ou seja, não seria apenas, por exemplo, vamos supor que eu seja o Antônio Velho na peça, não seria apenas eu ensinando o Antônio Velho, então, como é uma peça que faz parte do curso de montagem teatral, são 17 alunos, né? Então, vários compartilham do mesmo papel. Então, tem um jogo genial do Zé na composição dessa mudança dos atores, sendo o mesmo ator na peça, que é muito interessante. E o espetáculo em si, ele tem um texto leve, divertido, dá pra rir e se emocionar, né, Rogério? É muito legal. O Rogério tá louco pra contar mais da peça, mas sabe que eu fui pedindo pra vocês Se eu não falarem? cortar, ele vai falar um monte, aqui não pode. Não tem que ir lá pode, mas eu fui assistir. pedindo pra vocês falarem, porque essa coisa toda do tempo, eu não sei, pra mim, eu fico meio louca, porque é difícil de entender, mas também é muito encantador, né? A gente tem esse mistério de viajar no tempo, e eu tenho certeza que quem curte esse assunto e foi ouvindo também já tá louco pra assistir. E agora tu falaste da direção, e realmente a direção deve ser super complexa para fazer esse jogo entre os atores e isso fluir de uma forma que faça sentido em cena, sem grandes efeitos que uma peça não permite como um filme. Exatamente. Cenicamente a peça é muito interessante, porque ela tem vários jogos, né, com vários personagens. A gente tá falando muito do Antônio e da Karina, né, que são os principais, mas tem N personagens na peça que compõem os habitantes, né, da cidade de Nordestina. Esses 17 fazem os principais. Os nordestinos. Essa peça tem os que realmente contam a trama, mas também tem os personagens satélites ali, né, que ajudam a narrar junto com o Antônio Velho a saga do próprio Antônio. Antônio Velho e Antônio Novo. Exatamente. A gente chama bem assim na peça, assim como a gente tem denominado durante os ensaios, né? Isso. Mas claro, tem todo um jogo de luz, de chamar a atenção, e isso... não é querer longe de mim puxar saco de alguém aqui. Imagina, nunca. Mas assim, ó, a gente vê o Zé conduzir tudo isso e ter os insights e claro, o teatro é uma construção coletiva também, mas é tão fluido da parte dele conseguir fazer esses remendos, essas costuras entre uma cena e outra que sim, é complexo, mas é expertise, né? Com a apresentação, assim, a gente vê quando brilha o olho e vocês estão realmente loucos para botar isso em andamento. E tá aí a oportunidade, então, vamos repetir, 13, 14 e 15 de dezembro agora, portanto... Próximo final de semana sexta, agora. Sábado e domingo, né? Agora, sexta, sábado e domingo. domingo. Comprar os ingressos? Como? Temos uma foto aqui que tem todas as informações e vocês podem ir falando. Manda a foto aí. Já foi, né? Já apareceu, mas vamos botar de novo. Os ingressos, os ingressos eles vão estar disponíveis a partir de amanhã, certo? Mas a gente vai dar mais informações na nossa página no Instagram. Quem puder seguir, segue lá, @amaquinaespetáculo, certo? Que a gente vai colocar lá todos os links para compra dos ingressos. Primeiramente, dá para comprar direto na Casa de Teatro, né? No local, Cristóvão Colombo, que é o local da apresentação, Cristóvão Colombo 400.
Mas também tem um link para compra e a gente vai estar disponibilizando a partir de amanhã. Hoje ou amanhã? Amanhã. Isso, amanhã. E o detalhe legal é que também é uma peça que não tem aquela disposição clássica do palco plateia. Né? Então ela é toda disposta não conta. Conta. Agora a Joelho tem que rezar, gente. Vai ter que falar. Como é que fica? As pessoas ficam dentro da... Não vou contar. Ela não é uma peça no formato tradicional. Ela não é um formato tradicional. Tem bastante interação com a plateia, isso é muito legal. O problema de entrevistar ator é que eu não sei se isso aqui é espontâneo, se vocês já fizeram esse jogo aí pra deixar uma... Tudo friamente calculado. É espontâneo. Como é que é a disposição? É assim, ó, tem um público lá, entendeu? Um público aqui. Não, só indo. Já falamos demais. Tá, então vamos trocar de assunto. Vocês são atores há muito tempo já, né? Um bom considerável. Tempo. E nessa peça vocês atuam com jovens, enfim, que estão estudando. Não sei se jovens, mas que estão iniciando. Agradeço muito se tu manter os jovens. Tá. Jovens é uma palavra que eu gosto muito. Tá, então jovens. Como é que é essa troca? É bastante... Eu vou falar de mim, tá? Fale por você. A peça, ela faz parte de uma oficina de montagem da Casa de Teatro e ela abraça mesmo pessoas com mais experiência, menos experiência. A gente tem colegas no grupo que estão fazendo teatro pela primeira vez e tem uns que já fazem há anos, como é o meu caso também, o Rogério tem mais experiência. Então, é bem legal. Eu costumo dizer que conhecimento nunca é demais. E é muito legal, eu adoro compartilhar experiências e conhecimento, então eu acho que é uma troca muito grande. Eu gosto muito dessa experiência de estar com pessoas que nunca tiveram no palco, porque eu também gosto muito. Velho. Exato, tanto no novo quanto no velho. Eu acho bem interessante. Imagina o desafio que é para um ator fazer 2, 3, 4 papéis numa mesma peça. Estando o trabalho pela primeira corporal, vez no o trabalho de voz, o trabalho de... Porque existe toda uma composição de cada personagem, né? Um personagem não tem a mesma voz que o outro, um personagem tem o mesmo corpo que o outro. Porque a maior dificuldade, imagino eu, né, que não sou atriz nem nada, deve ser desligar de um e reconectar com o outro, assim, bem rápido, é bem rápido. É um desafio mesmo, mas é bem rápido. É por isso que é importante a preparação, né? Que a gente faz corporal, vocal e tudo isso que a gente vê na oficina. Mas... a gente tem um tempo muito curto entre um personagem e outro, então é uma loucura. Né? Na coxia, assim, é uma loucura, porque a gente passa de personagem. Há quanto tempo vocês estão preparando e ensaiando esse espetáculo? 4 meses, né? Agosto. A oficina, ela tem a duração de 3 a 4 meses. A gente iniciou em agosto, Em agosto, né? Ou foi o último final de semana de junho? Não, acho que foi dia 6 de agosto, se não me falha a memória. 6 de agosto. Acho que foi dia 6 de agosto que a gente iniciou a montagem. Exato. Por exemplo, eu ia falar o nome dos personagens, Mas não pode, eles não querem me dar mais nenhuma informação. Não, mas pra você ter uma ideia, eu mesmo, o Rogério também, todo mundo ali, na verdade, a gente faz no mínimo uns 3 ou 4 personagens cada um, assim, então é bem interessante. Então, olha só, 17 multiplica por 3 ou 4, vocês já viram, né? Gente, sensacional, tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu mesmo já fiquei instigada, imagino, tenho certeza que o público também. Vai lá assistir a Então, vamos ver o que acontece com o Antônio Velho, Antônio Novo, com a Karina, com todo mundo. Bom, a gente vai pro intervalo e já volta. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. Já de volta e eu acho que estou impactada pelo clima de Natal e cá estou eu de vermelho, tubinho vermelho. Eu já usei esses dias, tá? Quem for bem ligado no programa deve ter visto aí no mês passado, porque eu amo este vestido, ele tem um caimento maravilhoso, é de um tecido bem tecnológico, parece um neoprene. Então aqui esse cintinho dá um toque, tem uma fenda discreta, é um vestido corporativo, mas que também funciona muito bem para o happy hour. Agora vamos olhar para os meus pés, onde está o sapato mais amado do Brasil. Olhem lá o meu sapatinho, para vocês verem que eu realmente uso muito. Olha, eu acho que ele até tá precisando de uma renovadinha. O meu begezinho nude básico, que alonga as pernas e combina com tudo, né, gente? Então esse não pode faltar no teu guarda-roupa. Bom, o nosso Drops de Moda de hoje traz looks com um tecido que é uma das estrelas dos últimos tempos. O linho é natural, é super confortável e também muito fresquinho. Ótimo pro verão. Roda aí.
engraçado é que o linho, sim, ele amassa bastante, mas todo mundo já sabe que ele amassa e é até um charme natural, né? É um tecido totalmente natural, então vale a pena investir, tem a cara dessa moda mais moderna. Bom, antes de encerrar o programa nessa segunda-feira, vamos conferir aquele nosso videozinho do TikTok? Ai, Tati. Ai, que dó! Ficou perdido sem a dona! Que maldade! Eu adoro esses vídeos nonsense. Bom, a gente acaba o programa por aqui. Amanhã estamos de volta e eu te espero, claro. Agora vocês ficam com o feed. Beijo!